Era para ser apenas um aniversário de casamento. 13 anos de vida com Rafael, o homem com quem eu acreditava que envelheceria, vendo seus cabelos escurecerem com o tempo enquanto os meus ganhavam fios prateados. Uma professora de literatura de 42 anos, discreta como uma sombra que se acostumou a viver nos bastidores, que por tanto tempo coloquei a carreira brilhante do marido à frente dos próprios sonhos empoeirados. Eu não sabia, mas aquela data de outubro marcaria o fim de uma vida inteira e o começo doloroso de outra. O despertador toca às 5h40 da manhã, como todos os dias há 17 anos. Seu som agudo e metálico corta o silêncio pesado do quarto que Rafael e eu dividimos, mas onde há meses dormimos como estranhos em leitos separados por um abismo invisível. É um ritual sagrado que mantenho desde que comecei a lecionar no Colégio Santa Teresa, em Santo André, aquele prédio antigo de tijolos vermelhos onde o cheiro de giz e papel mimeografado se mistura com os sonhos adolescentes de 340 alunos. Gosto do silêncio espesso da casa antes que Rafael desperte, antes que sua respiração pesada se transforme em suspiros impacientes. É quando preparo meu café preto e amargo na cafeteira italiana que ganhei da minha mãe, quando leio algumas páginas amareladas de Clarice Lispector ou Lígia Fagundes Telles, quando organizo mentalmente as aulas do dia como quem arruma gavetas bagunçadas. Naqueles últimos meses de outono, porém, esse momento de paz havia se tornado uma necessidade quase desesperada, como o ar para quem se afoga. Rafael andava diferente desde março, mais ausente, mais frio que o inverno que se aproximava. Seus olhos castanhos, que antes me procuravam quando chegava em casa, agora desviavam como se minha presença fosse um incômodo. Quando eu questionava sobre os plantões que se estendiam até altas horas da madrugada, sobre os fins de semana no escritório, sobre os jantares com clientes que duravam até depois da meia-noite, ele suspirava com aquela impaciência cortante que me fazia sentir pequena, insignificante. Lígia, você não entende a pressão do escritório. Doutor Henrique está exigindo mais de todos nós desde que pegamos o caso da construtora Mendonça. Doutor Henrique Carvalho era o sócio sênior do escritório de advocacia Carvalho e Associados, onde Rafael trabalhava há 8 anos. Um homem imponente na casa dos 60 anos, cabelos brancos penteados para trás, sempre vestindo ternos caros e gravatas de seda italiana. Eu conhecia bem aquele argumento, sabia de cor a entonação exata com que Rafael o pronunciava. Mas nas últimas semanas de setembro, algo havia mudado ainda mais drasticamente no comportamento do meu marido. Os beijos mecânicos de boa noite desapareceram completamente, como se meus lábios tivessem se tornado veneno. As conversas durante o jantar se resumiam a monossílabos proferidos entre mastigadas silenciosas de comida que ele parecia não saborear. Rafael chegava em casa exalando um perfume doce e floral, que definitivamente não era o azaro que eu havia dado a ele no último Natal, alegando que havia jantado com clientes em restaurantes caros, cujos nomes eu nunca havia ouvido antes. Eu tentava não pensar mal, tentava empurrar as suspeitas para um canto escuro da mente, mas meu corpo traía meus esforços de autocontrole. Sentia cada ausência como uma pontada física no peito, cada palavra não dita como um nó na garganta, cada olhar que desviava do meu como um tapa na face. Minha barriga se contraía em cãibras inexplicáveis. Meu sono se tornara fragmentado, cheio de pesadelos onde eu corria atrás de Rafael por corredores infinitos, sem nunca conseguir alcançá-lo. Para tentar reacender nossa chama quase extinta, decidi organizar uma surpresa especial. Nosso 13º aniversário de casamento se aproximava no dia 15 de outubro, e pensei que uma celebração íntima poderia nos reconectar, poderia fazer Rafael lembrar da mulher por quem ele havia se apaixonado na biblioteca da Faculdade de Direito, quando eu era apenas uma mestranda tímida em literatura brasileira e ele um estudante brilhante do último ano. Planejei meticulosamente uma pequena festa com as pessoas mais próximas. Minha irmã Carla, 3 anos mais nova que eu, casada há 15 anos com o Dr. Antônio Ferreira, um pediatra gentil que sempre me tratou como irmã.
Nossa amiga Clara Mendes, minha companheira desde os tempos da graduação na Universidade de São Paulo, agora investigadora da Polícia Civil. Alguns colegas importantes do escritório de Rafael, incluindo o temido doutor Henrique. E meus pais, senhor Miguel e senhora Conceição, aposentados que moravam em uma casinha aconchegante em São Caetano do Sul. Nada muito elaborado. Apenas um jantar seguido de um bolo especial que eu mesma encomendaria em uma confeitaria artesanal que havia descoberto recentemente. Queria que tudo fosse perfeito. Queria ver aquele sorriso genuíno voltar ao rosto de Rafael. Queria sentir suas mãos procurarem as minhas como faziam antigamente, quando assistíamos televisão no sofá da sala. Foi na confeitaria artesanal Doce Momento, uma pequena loja encravada entre uma farmácia e uma loja de roupas no centro movimentado de Santo André, que meu mundo cuidadosamente construído começou a desmoronar como um castelo de cartas atingido por uma ventania. Havia escolhido aquele lugar porque se especializavam em bolos únicos, personalizados, verdadeiras obras de arte comestíveis que faziam os olhos brilharem antes mesmo do primeiro pedaço tocar os lábios. Senhor João Batista Silva, o confeiteiro e proprietário, era um homem simpático na casa dos 60 anos, cabelos completamente brancos, bigode bem aparado, mãos grossas e calejadas que contrastavam com a delicadeza artística de suas criações. Sempre usava um avental branco imaculado e óculos de grau com armação dourada que escorregavam constantemente pelo nariz suado. Era o tipo de pessoa que transformava uma simples encomenda de bolo em uma conversa longa e calorosa sobre a vida, sobre amor, sobre a importância de celebrar os momentos especiais. Quero algo muito especial para meu marido, expliquei, ajustando a alça da bolsa no ombro enquanto observava as vitrines repletas de doces coloridos que pareciam joias preciosas sob as luzes amareladas da confeitaria. 13 anos de casamento não é pouca coisa, não é mesmo? Ele adora chocolate amargo com frutas vermelhas. Sempre diz que é a combinação perfeita entre o amargo e o doce da vida. Senhor João sorriu amplamente, seus olhos pequenos e bondosos brilhando por trás das lentes grossas dos óculos. Ajustou as armações que haviam escorregado novamente e pegou um caderninho de anotações desgastado pelo uso. Que romântico, minha senhora! A senhora tem sorte de ter um marido que aprecia os sabores refinados da vida. Sabe que é curioso, disse ele, fazendo uma pausa para molhar a ponta do lápis na língua. Hoje cedo, outro Rafael esteve aqui, logo na primeira hora da manhã. Também encomendou um bolo muito especial, gastou uma fortuna. Para uma tal de Bruna, se não me engano. Disse que queria fazer uma surpresa inesquecível para a namorada dele. Rapaz muito apaixonado, muito atencioso. Gente romântica mesmo, não é? Deve ser época de amor no ar. Senti o sangue gelar nas veias como se alguém tivesse despejado água gelada sobre minha cabeça. Meu coração começou a bater num ritmo irregular, descompassado, como um tambor tocado por mãos inexperientes. Rafael não é um nome tão comum assim, especialmente em uma cidade como Santo André. A coincidência seria grande demais, impossível demais. Tentei manter a compostura, forçar um sorriso que certamente parecia mais uma careta, mas minha voz saiu mais fraca e trêmula do que eu gostaria. Outro Rafael? Como ele era fisicamente, se o senhor não se importa da pergunta? Senhor João coçou a cabeça, fazendo alguns fios brancos voarem no ar empoeirado da confeitaria. Rapaz alto, bem elegante, deve ter uns 40 anos, cabelos castanhos bem cortados, sempre muito bem vestido com ternos caros. Trabalha em escritório, pelo que falou. Muito educado, muito polido. Chegou aqui dirigindo um Civic preto, bonito. Disse que a namorada adora bolo de morango com chantilly, que é o sabor favorito dela desde pequena. Meu estômago se revirou violentamente. Rafael odiava morango com a mesma intensidade que odiava filmes românticos e música sertaneja. Sempre disse que achava o sabor doce demais, artificial, enjoativo. Morango é coisa de criança.
Costumava dizer com aquele tom ligeiramente desdenhoso que usava para se referir a coisas que considerava inferiores. Mas se ele estava encomendando um bolo de morango com chantilly para uma tal de Bruna, significava que conhecia bem os gostos dela, conhecia sua história, sabia de detalhes íntimos sobre sua vida. Ah, a senhora está bem? Ficou muito pálida de repente. Perguntou o Sr. João, sua voz carregada de preocupação genuína. Ele se inclinou sobre o balcão, aproximando o rosto do meu, e pude sentir o cheiro de farinha de trigo e açúcar que impregnava suas roupas. Estou. Estou bem, obrigada. Só um pouco tonta. Deve ser a pressão baixa. Menti com a facilidade de quem havia aprendido a esconder sentimentos durante anos de casamento. Pode fazer o bolo como combinamos? Para sexta-feira que vem? Claro, minha senhora. Chocolate amargo com frutas vermelhas, 3 andares, decoração elegante. Vai ficar uma beleza. Pode confiar no velho João. Saí da confeitaria como um fantasma vagando sem rumo pelas ruas movimentadas de Santo André. Meus passos eram mecânicos, automáticos, como se meu corpo estivesse sendo controlado por alguém enquanto minha mente rodava em círculos vertiginosos. No carro, minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para colocar a chave na ignição. Precisei parar em um posto de gasolina na Avenida Industrial para me recompor, para tentar organizar os pensamentos que se atropelavam em minha cabeça como carros em uma batida múltipla. Peguei o celular e liguei para o escritório de Rafael com dedos que pareciam não me obedecer completamente. Dona Marlene Souza, a secretária do escritório há mais de 15 anos, atendeu com sua voz sempre animada e musical, como se a vida fosse uma canção permanente de alegria. Escritório Doutor Henrique Carvalho e Associados. Muito bom dia. Dona Marlene, aqui é a Lígia, esposa do Doutor Rafael. Como está a senhora? Ah, Dona Lígia, que alegria ouvir sua voz. Fazia tanto tempo que não conversávamos. Como vão as coisas na escola? E os alunos? Continuam dando trabalho? Dona Marlene sempre demonstrava interesse genuíno pela minha vida. Sempre se lembrava de detalhes das nossas conversas anteriores. Tudo bem por aqui. Obrigada por perguntar. A senhora sabe se o Rafael está no escritório? Infelizmente, o Dr. Rafael saiu para uma reunião externa logo cedinho. Deve ter sido por volta das 7h30 da manhã. Disse que tinha um compromisso importante e que só voltaria no fim da tarde. Mas posso anotar um recado para ele, se quiser. Não precisa, Dona Marlene. Obrigada pela atenção. Desliguei e fiquei olhando para o telefone como se ele pudesse me dar as respostas que eu desesperadamente precisava. Reunião externa às 7h30 da manhã. Exatamente o horário em que outro Rafael estava na confeitaria encomendando um bolo de morango para sua namorada Bruna. A coincidência era impossível, gritante, dolorosa como uma ferida aberta. Cheguei em casa e, pela primeira vez em 13 anos de casamento, cometi o ato que sempre jurei nunca fazer. Revirei sistematicamente as coisas pessoais de Rafael. Comecei pela gaveta superior da cômoda do nosso quarto, aquela onde ele guardava documentos importantes, canetas caras, abotoaduras que nunca usava. Meus dedos tremiam enquanto vasculhavam entre papéis organizados, procurando pistas de uma vida paralela que talvez existisse há meses. Encontrei recibos de restaurantes caros em datas que ele havia dito ter ficado trabalhando até tarde no escritório. Um recibo do Terraço Restaurante, um local sofisticado em São Caetano do Sul conhecido por sua vista panorâmica e seus pratos refinados, no valor impressionante de R$ 240. A data carimbada, 15 de março, uma terça-feira. Lembrava perfeitamente daquele dia porque havia preparado lasanha, o prato favorito do Rafael, e ele chegou em casa às 11 da noite dizendo que havia comido apenas um sanduíche miserável no escritório e que estava morrendo de fome. Na gaveta inferior, aquela que Rafael raramente abria e que eu respeitosamente nunca havia mexido, encontrei algo que me fez sentar pesadamente na cama, as pernas bambas como se fossem feitas de gelatina. Uma chave pequena, dourada, em um chaveiro de couro marrom com a letra B gravada em relevo. Nunca havia visto aquela chave em minha vida.
Rafael sempre foi meticulosamente organizado com suas chaves. A de casa ficava no molho principal junto com a do carro, a do escritório ficava separada em uma argola específica, a da chácara em Atibaia ficava guardada em uma gaveta da cozinha. Aquela chave era diferente, nova, brilhante, como se tivesse sido feita recentemente. E a letra B gravada no couro. Bruna! Seria a chave do apartamento da misteriosa namorada? Do local onde Rafael passava suas tardes de reuniões externas e seus fins de semana de trabalho extra? Guardei a chave exatamente onde a havia encontrado e passei o resto da tarde em um estado de agitação que beirava o desespero. Tentei me concentrar na correção das provas de literatura do segundo ano do ensino médio, mas as palavras dançavam na frente dos meus olhos sem fazer sentido. Os argumentos dos alunos sobre Dom Casmurro se misturavam com minhas próprias suspeitas sobre traição, criando uma confusão mental torturante. Naquela noite, Rafael chegou às 10h30 em ponto, pontual como um relógio suíço. Estava de bom humor, coisa que não acontecia há várias semanas. Assoviava baixinho uma música que não conseguia identificar enquanto afrouxava a gravata italiana de seda azul marinho, a mesma que eu havia dado a ele no aniversário anterior. "Como foi seu dia, amor?" perguntou, beijando minha testa rapidamente, um beijo seco e protocolar, sem nenhum calor ou carinho genuíno. "Normal. Corrigi provas, preparei aulas, nada muito emocionante. E o seu? Como foi a reunião de hoje?" Rafael parou de afrouxar a gravata por uma fração de segundo, um movimento quase imperceptível que eu só notei porque estava observando cada gesto seu com a atenção de um detetive. Longa. Muito, muito longa. Dr. Henrique está pensando seriamente em expandir a área de direito tributário do escritório. Pode significar muito mais trabalho nos próximos meses, talvez até alguns fins de semana. Ele falou olhando para o espelho do guarda-roupa, ajeitando o cabelo com os dedos, evitando meu olhar direto. A mentira saiu de sua boca com uma naturalidade que me causou náusea física. Senti o estômago se revirar como se tivesse comido algo estragado. "Rafael", disse eu, tentando manter a voz casual. "Você conhece alguém chamada Bruna?" Ele parou completamente de se mover. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ficou imóvel como uma estátua, a mão ainda no cabelo, os olhos fixos no espelho. Depois se virou lentamente para me encarar, e por uma fração de segundo vi algo que parecia pânico genuíno atravessar seus olhos castanhos antes que ele recuperasse a compostura. "Bruna? Não me lembro de nenhuma Bruna específica. Por que a pergunta?" "Só curiosidade. Ouvi o nome hoje na escola e achei bonito, diferente." "Ah, sim. É um nome bonito mesmo. Moderno." Ele voltou a se trocar, mas eu percebi que suas mãos tremiam ligeiramente ao desabotoar a camisa social branca. "Por que não vamos dormir? Estou exausto." Na manhã seguinte, assim que Rafael saiu para o trabalho dirigindo seu Honda Civic preto, o mesmo carro que Sr. João havia descrito, liguei para Clara. Ela é minha melhor amiga desde os tempos da faculdade, uma mulher forte e determinada que trabalha como investigadora da Polícia Civil há 15 anos. Se alguém poderia me ajudar a descobrir a verdade sem julgamentos, seria ela. "Clara, preciso falar com você urgentemente. É sobre o Rafael." "Lígia, você parece aflita. O que aconteceu?" A voz de Clara, mesmo pelo telefone, transmitia a solidez e a confiança que eu tanto precisava naquele momento. "Não quero falar pelo telefone. É complicado. Pode almoçar comigo hoje?" "Posso sim. 12h no Café das Palmeiras? Aquele lugar quieto onde sempre íamos conversar na faculdade?" "Perfeito. Até daqui a pouco." O Café das Palmeiras era um pequeno estabelecimento familiar na Rua das Palmeiras, em São Bernardo do Campo, decorado com plantas pendentes e móveis de madeira rústica que criavam um ambiente acolhedor e discreto. Clara já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa no fundo do salão, longe de ouvidos curiosos.
Ela me conhecia bem demais para não perceber imediatamente que algo estava gravemente errado. Meu Deus, Lígia, você está com cara de quem não dorme há uma semana, disse ela assim que me viu se aproximar. Clara tinha 41 anos, cabelos curtos e castanhos, olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Usava uma blusa social simples e calça jeans, um uniforme informal de quem precisava ser prática no trabalho. Contei tudo em detalhes dolorosos. A mudança gradual no comportamento do Rafael ao longo dos últimos meses, o comentário revelador do confeiteiro, a chave misteriosa com a letra B, os recibos de restaurantes caros, as mentiras sobre horários e reuniões. Clara me ouviu em silêncio absoluto, fazendo anotações meticulosas em seu caderninho de investigadora, sem interromper uma única vez meu relato entrecortado. Lígia, disse ela finalmente, fechando o caderninho e me olhando diretamente nos olhos. Você tem absoluta certeza de que quer saber a verdade? Porque se suas suspeitas se confirmarem, não vai ter volta. Algumas verdades são como vidro quebrado. Uma vez que se estilhaça, nunca mais volta a ser o mesmo. Tenho certeza, Clara. Não posso continuar vivendo na incerteza, criando fantasmas na minha cabeça. Preciso saber se estou casada com um mentiroso ou se estou enlouquecendo de ciúme sem motivo. Clara suspirou profundamente, como alguém que já havia presenciado muitas situações similares ao longo de sua carreira. Conheço um detetive particular muito competente, Maurício Santos. Trabalhamos juntos em vários casos ao longo dos anos. É discreto, eficiente e não julga ninguém. Se você realmente quer saber a verdade, ele é a pessoa certa. Quanto isso custaria? Não é barato, Lígia. Investigação particular nunca é. Mas se você decidir ir em frente, posso negociar um preço mais acessível por causa da nossa amizade profissional. Quero que você passe o contato dele. Antes disso, deixa eu te fazer algumas perguntas importantes. Clara reabriu o caderninho e pegou uma caneta. Você tem acesso completo às contas bancárias do Rafael? Temos uma conta conjunta onde ele deposita o salário e eu o meu também. Mas ele tem uma conta pessoal que eu nunca mexo, nunca nem pergunto sobre ela. Sempre respeitei a privacidade dele. E vocês têm bens em comum? Imóveis? Investimentos? A casa onde moramos, que foi herança dos meus pais quando eles se mudaram para um apartamento menor. E temos uma chácara em Atibaia que compramos há 5 anos, com muito sacrifício. Era nosso sonho de aposentadoria. Clara anotou tudo cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Lígia, se suas suspeitas se confirmarem, você precisa estar preparada não apenas para a traição emocional, mas também para proteger seu patrimônio. Infelizmente, quando um casamento desmorona, algumas pessoas se tornam capazes de coisas que nunca imaginaríamos. Essa possibilidade não havia sequer passado pela minha cabeça ingênua. Rafael sempre cuidou da parte financeira da nossa família com competência e transparência, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Nunca questionei suas decisões, nunca duvidei de suas intenções. Sempre confiei nele como confiava na luz do sol nascendo toda manhã. No fim da tarde, liguei para Maurício Santos. Sua voz era calma e profissional, transmitindo a experiência de alguém que já havia lidado com centenas de casos similares ao meu. Senhora Lígia, Clara me passou um resumo da situação. Quando podemos nos encontrar para conversar pessoalmente? O quanto antes possível, senhor Maurício. Amanhã, 9 horas da manhã, no meu escritório. Vou passar o endereço. O escritório do detetive ficava no 12º andar de um prédio comercial discreto no centro de São Bernardo do Campo. Maurício Santos era um homem na casa dos 45 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação fina que lhe davam um ar intelectual. Vestia um terno escuro, simples, mas bem cortado, e sua mesa estava organizada com a precisão militar de quem valoriza a ordem e a eficiência. Senhora Lígia, antes de começarmos, preciso que a senhora seja absolutamente específica sobre o que deseja descobrir. Cada informação que eu buscar tem um custo, tanto financeiro quanto emocional para a senhora.
É importante estabelecer limites claros desde o início. Quero saber se meu marido está tendo um caso amoroso com uma mulher chamada Bruna. E. Hesitei, as palavras grudando na garganta como mel espesso. Quero saber se ele está fazendo algo irregular com nosso patrimônio. Maurício anotou tudo em um formulário oficial, seus movimentos precisos e econômicos. Vou precisar de algumas informações detalhadas: nome completo do seu marido, CPF, endereço do trabalho, placa do carro, horários habituais, fotografias recentes. E também preciso que a senhora me autorize formalmente a conduzir esta investigação, assinando alguns documentos legais. Passei todas as informações solicitadas, cada detalhe uma pequena traição à privacidade do homem com quem compartilhava a cama há 13 anos. Assinei os papéis com mãos que tremiam ligeiramente, como se estivesse assinando uma sentença de morte para meu casamento. Qual é o investimento financeiro necessário? R$ 2.000 de entrada, mais custos operacionais que serão informados conforme a necessidade. Dependendo da complexidade do caso, pode chegar a R$ 5.000 no total. Era muito dinheiro para nosso orçamento familiar, dinheiro que eu teria que tirar das minhas economias pessoais sem que Rafael percebesse. Mas eu precisava saber a verdade com a mesma urgência que precisava respirar. Em quanto tempo terei uma resposta? 1 semana, no máximo 10 dias úteis. Vou começar a investigação hoje mesmo, senhora Lígia. Os 10 dias seguintes foram os mais longos e torturantes da minha vida adulta. Tentei desesperadamente manter a normalidade em casa, mas sentia como se estivesse representando um papel em uma peça teatral mal ensaiada. Rafael parecia cada vez mais ausente e distante, chegava cada vez mais tarde, falava cada vez menos. Quando eu tentava iniciar alguma conversa sobre nossos planos futuros, as férias de verão que sempre passávamos na chácara, a possibilidade de reformar a cozinha, a ideia de adotarmos um cachorro, ele mudava de assunto abruptamente ou alegava estar cansado demais para conversar. No 7º dia da investigação, Maurício me ligou às 2 da tarde, bem no meio da minha aula sobre romantismo brasileiro para o 3º ano do ensino médio. Senhora Lígia, podemos nos encontrar ainda hoje? Tenho informações importantes. Meu coração disparou como um motor desregulado. São más notícias? Prefiro conversar pessoalmente, senhora. É melhor para todos. Posso ir ao seu escritório às 4h30 da tarde? Estarei esperando. O restante da tarde passou como um borrão nebuloso. Não consegui me concentrar nas aulas. Respondi às perguntas dos alunos no automático, corrigi exercícios sem realmente ler as respostas. Minha mente estava completamente focada no encontro com Maurício, imaginando cenários, preparando-me psicologicamente para o pior. Chegou ao escritório do detetive pontualmente às 4h30. Maurício me recebeu com uma expressão grave e trouxe uma pasta marrom bem organizada, repleta de documentos e fotografias que pareciam conter o fim do meu mundo tal como eu o conhecia. Senhora Lígia, disse ele, abrindo a pasta lentamente, como quem desvenda um segredo perigoso. Infelizmente, suas suspeitas se confirmaram completamente. Ele espalhou várias fotografias coloridas sobre a mesa entre nós. Rafael saindo de um prédio residencial moderno em São Caetano do Sul com uma mulher jovem, alta, loira, extremamente bonita. Os dois caminhando de mãos dadas pela calçada. Rafael beijando a mulher apaixonadamente no estacionamento de um shopping center. Os dois entrando juntos em restaurantes caros, sentados intimamente próximos em mesas para dois. Esta é Bruna Ribeiro Silva, de 28 anos de idade, formada em administração de empresas, trabalha como supervisora comercial na empresa de cosméticos Beleza Total, aqui em Santo André. Eles se conheceram em janeiro deste ano, durante um evento corporativo de fim de ano da empresa onde ela trabalha. Seu marido prestava consultoria jurídica para a empresa na época. Cada palavra de Maurício era como uma lâmina afiada cortando meu coração em pedaços cada vez menores.
As fotografias não mentiam, não havia como negar ou racionalizar. Ali estava meu marido, o homem com quem eu dividia cama e mesa há 13 anos, beijando outra mulher com a mesma paixão ardente que um dia teve por mim, talvez até com mais intensidade. Há mais informações, senhora, continuou Maurício, sua voz carregada de compaixão profissional. O relacionamento deles é sério. Não se trata de um caso casual. Eles se encontram regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. Seu marido mantém a jovem financeiramente. Ele mostrou outros documentos: extratos bancários, comprovantes de transferências, certidões de cartório de registro de imóveis. O apartamento onde Bruna mora, 2 dormitórios no edifício residencial Jardim das Flores, foi comprado à vista por seu marido no valor de R$ 350 mil. A compra foi feita em abril deste ano, registrada diretamente no nome dela. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. R$ 350 mil era praticamente todo o dinheiro que tínhamos economizado ao longo dos anos, incluindo o que havíamos herdado dos meus pais. Mas há algo ainda mais grave, senhora Lígia. A voz de Maurício ficou ainda mais séria, se isso fosse possível. Sua chácara em Atibaia foi transferida para o nome de Bruna Ribeiro Silva há exatamente 2 semanas. O mundo inteiro girou vertiginosamente ao meu redor. Levei ambas as mãos à boca para conter um grito que subiu da minha garganta. A chácara. Nossa chácara dos sonhos, o lugar onde planejávamos passar os fins de semana quando nos aposentássemos, onde imaginávamos receber netos que talvez nunca tivéssemos, onde plantamos árvores frutíferas com nossas próprias mãos em domingos ensolarados de esperança. Como isso é legalmente possível? Eu jamais assinei nada, nunca autorizei nenhuma transferência. Minha voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Seu marido possuía uma procuração sua, assinada em 2023. A senhora se lembra? A memória me atingiu como um raio. Lembrava perfeitamente. Havíamos feito aquela procuração para facilitar a compra de um carro usado, um Corolla que encontramos com um preço muito bom, mas que precisava ser adquirido rapidamente. Rafael sugeriu que seria mais prático se um de nós pudesse resolver questões burocráticas pelo outro, evitando que ambos precisássemos sempre estar presentes para assinar documentos. Ele disse que seria apenas para simplificar nossa vida, que casais modernos faziam isso. Murmurei, lembrando da conversa que tivemos no cartório. Tecnicamente, sua procuração estava válida e ele tinha autorização legal para movimentar bens em seu nome. Mas, moralmente... Maurício fez uma pausa significativa. Bem, a senhora pode julgar por si mesma. Ele me roubou. Usou minha própria procuração para me roubar. As palavras saíram da minha boca como pedras pesadas. Há ainda outros gastos que descobrimos. Joias caras, viagens para resorts em Campos do Jordão, jantares em restaurantes de luxo, tudo pago com recursos que vieram da conta conjunta do casal ou de movimentações patrimoniais. Maurício mostrou uma pilha de recibos e comprovantes. Um colar de pérolas de R$ 4.000 da joalheria Vivara. Um final de semana no Hotel Toriba, que tinha custado R$ 2.800. Jantares no restaurante Terraço, que somavam mais de R$ 3.000 em 2 meses. Saí do encontro com Maurício completamente devastada, como uma sobrevivente de uma catástrofe natural. Não consegui voltar diretamente para casa. Fiquei dirigindo sem rumo pelas ruas de São Bernardo do Campo, chorando convulsivamente e tentando processar a magnitude da traição que havia descoberto. Parei em um posto de gasolina e vomitei violentamente no banheiro, meu corpo expulsando fisicamente a dor que sentia. Rafael não estava apenas me traindo emocionalmente com outra mulher. Ele estava sistematicamente desmontando nossa vida financeira em comum, transferindo nossos bens para a amante, usando minha própria procuração para me roubar legalmente. A chácara que havíamos comprado com tanto sacrifício e amor, onde passamos os melhores fins de semana dos últimos 5 anos, agora pertencia a uma mulher 28 anos mais nova que eu,
que provavelmente nem sabia quanto aquele lugar significava para nós. Quando finalmente consegui me controlar o suficiente para dirigir, voltei para casa com uma determinação fria que me surpreendeu. Fui direto para nosso quarto e revirei sistematicamente todas as gavetas, armários e esconderijos de Rafael. No bolso interno de um de seus ternos mais caros, encontrei o recibo da joalheria Vivara. Um colar de pérolas naturais no valor de R$ 4.200, comprado na semana anterior. Nunca ganhei um colar de pérolas do Rafael em 13 anos de casamento, em uma pasta que ele mantinha trancada no escritório e da qual consegui encontrar a chave em uma gaveta da cozinha. Descobri extratos da conta pessoal dele que mostravam movimentações financeiras gigantescas. Transferências mensais de R$ 5.000 para Bruna, saques em dinheiro que somavam mais de R$ 20.000 nos últimos 3 meses, pagamentos para empresas que eu nunca havia ouvido falar. Sentei na cama que dividíamos e, pela primeira vez em muitos dias, chorei. Chorei pela ingenuidade perdida, pela confiança traída, pela vida que pensei que tínhamos e que descobri nunca ter existido realmente. Chorei pelos 13 anos investidos em um homem que estava capaz de me roubar da forma mais cruel e calculada possível. Chorei pelos filhos que nunca tivemos, pelos planos que fazíamos para o futuro, pelos domingos preguiçosos na chácara que agora pertencia a outra pessoa. Mas depois das lágrimas, depois que meu corpo não conseguiu mais produzir uma única gota de tristeza, veio algo completamente diferente. Uma frieza cristalina, uma determinação férrea, uma clareza mental que eu não sabia que possuía. Rafael havia planejado tudo meticulosamente ao longo dos meses. A procuração obtida com desculpas falsas, as transferências graduais de bens, o relacionamento sério com a amante, provavelmente até mesmo o timing exato para me abandonar oficialmente. Mas ele havia subestimado gravemente uma coisa fundamental. Eu era professora de literatura há 17 anos. Eu entendia profundamente de narrativas, de desenvolvimento de personagens, de construção de clímax e desfecho. Eu sabia como uma história deveria ser contada para causar o máximo impacto emocional no público. E toda boa história, toda narrativa que se preza, precisa de um final verdadeiramente memorável. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Walter Mendes, o advogado da família que havia elaborado nosso testamento 5 anos antes e que cuidava de todos os nossos assuntos legais importantes. Dr. Walter era um homem sério na casa dos 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados no peito, sempre vestindo ternos escuros impecáveis. Dr. Walter, preciso falar com o senhor com máxima urgência. É sobre irregularidades graves na administração dos nossos bens matrimoniais. Pode vir agora mesmo, senhora Lígia. Cancelo meus outros compromissos. Pela sua voz, parece ser realmente urgente. No escritório elegante de Dr. Walter, decorado com estantes repletas de códigos legais e diplomas emoldurados, mostrei toda a documentação detalhada que Maurício havia conseguido reunir. O advogado analisou cada documento com atenção meticulosa, fazendo anotações em um bloco amarelo e consultando constantemente códigos do direito civil. Senhora Lígia, a situação é juridicamente delicada, mas não impossível de resolver em nosso favor. Seu marido agiu dentro da legalidade técnica estrita, usando a procuração que a senhora assinou voluntariamente. Porém, podemos alegar com fundamentação sólida, má-fé evidente e quebra flagrante dos deveres conjugais estabelecidos pelo Código Civil. O que exatamente isso significa na prática, doutor? Significa que podemos entrar com uma ação judicial para anular a transferência da chácara, alegando que houve desvio de finalidade na procuração. Também podemos questionar judicialmente a compra do apartamento, demonstrando que foi feita com recursos do patrimônio conjugal sem anuência da esposa. E podemos pedir reparação por danos morais. Quanto tempo um processo desses levaria? Alguns meses. Talvez 1 ano, dependendo da complexidade dos recursos.
mas posso entrar imediatamente com uma medida liminar para impedir que ele continue movimentando bens sem sua autorização expressa. Isso bloqueia qualquer nova transferência. Faça isso hoje mesmo, Dr. Walter. Não quero perder mais nada. Há mais uma coisa importante, Sra. Lígia. Dr. Walter tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Se formos adiante com essa estratégia legal, não haverá possibilidade de volta ou reconciliação. Será uma guerra jurídica total, com consequências definitivas para ambos os lados. Olhei pela janela panorâmica do escritório para a movimentada Avenida Paulista lá embaixo. Milhares de pessoas seguiam suas vidas normais, trabalhando, amando, sonhando, sem saber que ali, no 22º andar, uma mulher estava tomando a decisão mais importante de sua vida adulta. Dr. Walter. Ele escolheu guerra no momento em que transferiu minha herança familiar para a amante. Ele escolheu guerra quando usou minha procuração para me roubar sistematicamente. Eu só vou responder usando as mesmas armas que ele usou contra mim. Saí do escritório com uma pilha impressionante de papéis para assinar, procurações para revogar e uma estratégia legal robusta em pleno andamento. Mas eu também tinha desenvolvido minha própria estratégia pessoal, muito mais sofisticada e devastadora do que qualquer processo judicial. Aquela festa de aniversário de casamento que eu havia planejado com tanto carinho e esperança, ela aconteceria exatamente como programado. Mas seria completamente diferente do que Rafael imaginava em seus sonhos mais selvagens. Passei o resto da semana fazendo preparativos minuciosos, planejando cada detalhe como uma diretora de teatro ensaiando a peça mais importante de sua carreira. Confirmei a reserva no Salão Nobre do Clube Náutico de Santo André, um local elegante e sofisticado que Rafael e eu havíamos frequentado em algumas ocasiões especiais, com suas janelas panorâmicas com vista para a represa e sua decoração clássica em tons de azul e dourado. Enviei convites personalizados e impressos em papel de alta qualidade para todas as pessoas verdadeiramente importantes na vida profissional e pessoal do Rafael. Todos os colegas do escritório Carvalho e Associados, incluindo o temido e respeitado Dr. Henrique. Minha família completa. Minha irmã Carla e seu marido Dr. Antônio. Meus pais, Sr. Miguel e Sra. Conceição. Nossos amigos em comum mais próximos, como Clara e seu marido. Até mesmo alguns clientes especiais que Rafael sempre mencionava com reverência durante nossos jantares. Para Bruna, preparei um convite absolutamente especial. Consegui seu endereço completo através de Maurício e enviei uma carta manuscrita em papel timbrado elegante, imitando cuidadosamente a caligrafia característica do Rafael. Uma habilidade que desenvolvi depois de anos corrigindo trabalhos escolares com caligrafias diversas. Bruna, minha querida, chegou finalmente a hora de você conhecer oficialmente minha família e todos os meus amigos mais importantes. Preparei uma surpresa muito especial para você, algo que vai marcar definitivamente nosso relacionamento. Sexta-feira, 15 de outubro, 20 horas em ponto. Salão Nobre do Clube Náutico de Santo André. Vista seu vestido mais elegante e bonito. Será uma noite inesquecível para nós dois. Com todo o meu amor e carinho, Rafael. Também fiz uma visita especial à confeitaria Doce Momento para conversar pessoalmente com o Sr. João sobre uma modificação crucial na encomenda do bolo. Sr. João, lembra do bolo que pedi para nosso aniversário de casamento? Preciso fazer uma alteração importante na decoração do topo. Claro, Sra. Lígia. Em que posso ajudá-la? Quero 3 figuras bem detalhadas no topo do bolo. Um homem de terno escuro bem no centro e 2 mulheres elegantemente vestidas, uma de cada lado dele. E quero uma frase específica escrita em letras douradas. Parabéns pela sua vida dupla. Senhor João ficou em silêncio por vários segundos, seus olhos bondosos me estudando com atenção. A senhora tem absoluta certeza dessa decoração? Tenho certeza completa, Senhor João, e preciso que seja exatamente como estou pedindo.
Vai ser feito conforme sua solicitação, minha senhora. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, passei o dia inteiro me preparando meticulosamente como uma atriz se preparando para a performance mais importante de sua carreira. Fui ao salão de beleza Elegância, onde a cabeleireira Dona Rosa fez um penteado sofisticado com meus cabelos castanhos, criando ondas suaves que emolduravam meu rosto. A maquiadora aplicou uma maquiagem discreta, mas impecável, realçando meus olhos verdes e disfarçando as marcas de cansaço dos últimos dias difíceis. Comprei um vestido azul marinho de seda italiana na boutique Fernanda Modas, uma peça elegante que custou mais do que eu normalmente gastaria em roupas, mas que me fazia sentir poderosa e confiante. Combinei com sapatos de salto médio em couro preto, uma bolsa pequena e discreta e os brincos de pérola que haviam sido da minha avó materna. Cheguei ao Clube Náutico às 7 da noite para supervisionar pessoalmente todos os últimos detalhes da festa. O salão nobre estava absolutamente perfeito. Mesas redondas arrumadas com toalhas brancas imaculadas e arranjos discretos de flores brancas e azuis. Um pequeno palco com microfone e sistema de som profissional, um telão para projeções audiovisuais e, no centro absoluto de toda a decoração, uma mesa especial coberta com uma toalha rendada, onde o bolo seria colocado em destaque. Rafael chegou pontualmente às 8h15 da noite, claramente surpreso e visivelmente desconfortável com a quantidade de pessoas presentes. Ele vestia seu terno cinza chumbo mais elegante, aquele que usava apenas em ocasiões muito especiais, e estava visivelmente nervoso. Lígia, que surpresa impressionante é essa? Você não me disse que havia convidado tanta gente importante. Doutor Henrique está aqui. Os clientes principais. Isso deve ter custado uma fortuna. Quis fazer algo verdadeiramente especial para comemorar nossos 13 anos juntos, respondi, beijando seu rosto com a naturalidade de uma esposa dedicada. Todas as pessoas mais importantes da sua vida profissional e pessoal estão aqui conosco. Foi muito trabalhoso organizar, mas você merece. Ele cumprimentou os convidados com um charme profissional que eu conhecia bem. Recebeu abraços calorosos e parabéns sinceros de todos, mas eu percebia claramente sua tensão crescente. Seus olhos vasculhavam constantemente o salão como se procurasse alguém específico, e suas mãos tremiam ligeiramente quando pegava o copo de uísque que o garçom lhe ofereceu. Às 8h35 da noite, Bruna chegou. Ela estava absolutamente deslumbrante, usando um vestido vermelho cereja justo que realçava sua silhueta perfeita, salto alto que a fazia parecer ainda mais imponente, cabelos loiros soltos em ondas glamourosas que cascateavam pelos ombros nus. Era realmente uma mulher muito bonita, eu tinha que admitir com honestidade dolorosa. Ela parou hesitante na entrada do salão, claramente confusa e desorientada, seus olhos azuis procurando Rafael entre os convidados até me localizar próxima à mesa principal. Com licença, disse ela, sua voz melodiosa carregada de incerteza. Você é Lígia? Sou sim, querida, e você deve ser a Bruna. Seja muito, muito bem-vinda à nossa festa especial. Vi Rafael empalidecer dramaticamente do outro lado do salão, como se tivesse visto um fantasma. Ele tentou se aproximar rapidamente, mas eu interceptei Bruna com habilidade e a conduzi cuidadosamente até uma mesa estrategicamente posicionada bem próxima ao palco, onde todos poderiam vê-la perfeitamente. Sente-se aqui, minha querida. Você é nossa convidada muito especial desta noite. Às 9h em ponto, pedi a atenção de todos os presentes batendo delicadamente uma colher de prata na taça de cristal. O salão inteiro fez um silêncio expectante e respeitoso. Queridos amigos, familiares e colegas, comecei, minha voz clara e firme ecoando pelo sistema de som. Muito obrigada por estarem aqui conosco para celebrar uma data muito importante. 13 anos de casamento é realmente muito tempo, não acham? Tempo mais do que suficiente para construir uma vida sólida, criar memórias inesquecíveis, estabelecer uma confiança mútua profunda. Rafael me observava com crescente apreensão.
seus olhos castanhos demonstrando um pânico barely controlado. Eu preparei esta festa com muito carinho e dedicação porque queria compartilhar com todas as pessoas importantes das nossas vidas algumas descobertas verdadeiramente surpreendentes que fiz recentemente sobre meu casamento. Caminhei calmamente até o telão, onde Maurício estava discretamente posicionado no fundo do salão, operando o equipamento de projeção. Estas são fotografias do meu querido marido Rafael com Bruna Ribeiro Silva, nossa convidada especial desta noite encantadora. A primeira série de fotos apareceu na tela em alta definição. Rafael e Bruna se beijando apaixonadamente, caminhando de mãos dadas, entrando juntos em restaurantes românticos. Um murmúrio de choque e incredulidade percorreu todo o salão como uma onda elétrica. Vi Dr. Henrique franzir profundamente a testa, minha irmã Carla levar ambas as mãos à boca em choque absoluto, nossos amigos se entreolharem com expressões de total perplexidade. Mas a traição conjugal, embora seja extremamente dolorosa e humilhante, tecnicamente não constitui crime no nosso ordenamento jurídico. Continuei com a calma de uma professora explicando um conceito complexo. O que realmente constitui crime é o uso criminoso e doloso de procuração para transferir bens matrimoniais para terceiros sem o conhecimento ou consentimento do cônjuge. A próxima série de projeções mostrava em detalhes todos os documentos legais. A escritura de transferência da chácara, os comprovantes da compra do apartamento, os extratos bancários com as transferências vultuosas. Nossa chácara em Atibaia, aquela propriedade linda que compramos juntos com tanto sacrifício e amor, usando inclusive recursos da herança que recebi dos meus queridos pais, foi transferida criminosamente para o nome de Bruna há exatamente 2 semanas. Meu marido usou uma procuração que eu havia dado a ele em absoluta boa-fé para me roubar sistematicamente. Rafael tentou se levantar da mesa, mas Clara, que estava estrategicamente posicionada próxima a ele, segurou firmemente seu braço e sussurrou algo em seu ouvido que o fez sentar novamente. Também descobri, através de investigação profissional detalhada, que ele comprou um apartamento luxuoso para sua amante jovem usando R$ 350 mil de recursos do nosso patrimônio conjugal, dinheiro que economizamos juntos durante anos de trabalho honesto. O silêncio no salão havia se tornado absolutamente ensurdecedor. Bruna estava visivelmente em estado de choque, olhando alternadamente para mim e para Rafael com uma expressão de quem estava começando a entender que havia sido enganada de forma cruel. Mas hoje não é apenas o dia de expor a verdade nua e crua para todos vocês. Hoje é também o dia de celebrar oficialmente uma nova fase da minha vida, uma fase de dignidade recuperada e justiça feita. Caminhei teatralmente até a mesa central e retirei com um movimento dramático o pano bordado que cobria o bolo. As 3 figuras no topo eram artisticamente perfeitas e absolutamente reconhecíveis. Um homem de terno escuro exatamente no centro, 2 mulheres elegantemente vestidas uma de cada lado, e a frase "Parabéns pela sua vida dupla", escrita em letras douradas que brilhavam sob as luzes do salão. Já entrei oficialmente na justiça através do meu advogado para anular todas as transferências patrimoniais irregulares. Já protocolei formalmente o pedido de divórcio por justa causa. E já bloqueei preventivamente todas as contas bancárias conjugais para evitar que mais recursos sejam criminosamente desviados. Rafael finalmente conseguiu se levantar, seu rosto completamente lívido. Lígia, isso é um absurdo total. Você enlouqueceu. Não pode fazer uma humilhação pública dessas. Posso e já fiz, meu querido Rafael. Você planejou tudo com tanto cuidado meticuloso durante meses, mas cometeu um erro fatal de cálculo. Esqueceu que eu também sei planejar com precisão cirúrgica. Bruna se levantou bruscamente, derrubando a cadeira estofada com um estrondo que ecoou pelo salão. Você me disse categoricamente que estava separado há meses, que o divórcio era apenas uma questão burocrática de tempo. Bruna, minha querida, respondi com uma calma glacial,
Aparentemente, você também foi cruelmente enganada. Nunca houve qualquer processo de separação em andamento. Até ontem à tarde, éramos um casal legalmente constituído há 13 anos. A jovem olhou para Rafael com ódio genuíno brilhando em seus olhos azuis. Você mentiu descaradamente para mim. Me transformou na amante. Me fez de completa idiota. Bruna, me deixe explicar a situação. Rafael tentou se aproximar dela com as mãos estendidas. Não se aproxime de mim nunca mais! Ela gritou com uma voz que cortou o ar como uma lâmina. Você arruinou completamente minha vida. Todo mundo aqui vai saber para sempre que eu sou a amante, a destruidora de casamentos, meu emprego, minha reputação, minha família. Ela saiu correndo do salão em desespero absoluto, seus saltos altos ecoando dramaticamente no piso de mármore polido, deixando para trás apenas o perfume caro e o eco de seus soluços. Rafael ficou parado sozinho no meio do salão elegante, todos os 120 olhares presentes fixos nele como holofotes impiedosos. Doutor Henrique se levantou lentamente de sua mesa e se aproximou com a autoridade de quem comandava um dos escritórios mais respeitados da região. Rafael, disse ele com uma voz cortante como aço. Em meus 42 anos de advocacia, nunca presenciei uma situação tão profundamente constrangedora e eticamente questionável. Você compreende perfeitamente que isso afeta direta e gravemente a reputação sólida do nosso escritório? Doutor Henrique, por favor, eu posso explicar toda a situação. Não existe explicação plausível para uso criminoso de procuração, Rafael. Isso representa quebra flagrante de confiança profissional e pessoal. Segunda-feira, às 8 da manhã, quero você no meu escritório para discutirmos definitivamente seu futuro na empresa. Um por um, metodicamente, os convidados começaram a se despedir. Alguns me abraçaram longamente e sussurraram palavras sinceras de apoio e admiração pela minha coragem. Outros simplesmente saíram em silêncio, claramente desconfortáveis com toda a situação explosiva que haviam presenciado. Quando restaram apenas minha família imediata e Clara no salão semi-vazio, Rafael se aproximou de mim com passos hesitantes. Lígia, por que você fez uma coisa dessas? Podíamos ter resolvido tudo civilizadamente em casa, como adultos responsáveis. Olhei para ele com uma serenidade que me surpreendeu completamente. Rafael, você transferiu criminosamente minha herança familiar para sua amante. Usou minha procuração para me roubar sistematicamente. Mentiu para mim descaradamente durante meses. Gastou nosso dinheiro suado em joias caras para outra mulher. E você realmente acredita que deveríamos resolver isso civilizadamente? Eu tinha a intenção de te contar tudo. Estava apenas esperando o momento psicológico certo. O momento certo seria antes de transferir minha chácara. O momento certo seria antes de gastar R$ 300.000 em um apartamento para uma mulher de 28 anos. O momento certo seria antes de me transformar em uma idiota completa na minha própria vida. Rafael baixou a cabeça derrotado. O que você quer de mim agora? Quero que você saia imediatamente da minha casa e nunca mais volte. Quero que você assine todos os papéis do divórcio sem criar complicações desnecessárias. Quero que colabore integralmente com a anulação das transferências criminosas. E quero que você desapareça completamente da minha vida. E se eu não concordar com essas condições? Clara se aproximou e mostrou uma pasta organizada com documentos oficiais. Rafael, sou investigadora da Polícia Civil há 15 anos. Tenho aqui evidências mais do que suficientes para caracterizar crimes de estelionato e uso indevido de procuração. Se você não colaborar integralmente com Lígia, posso encaminhar tudo isso diretamente para o Ministério Público amanhã mesmo. Rafael olhou para a pasta, depois para mim, depois para toda a minha família que me apoiava em silêncio solidário. Está bem. Eu vou colaborar com absolutamente tudo que vocês quiserem.
Ele saiu do salão com a cabeça baixa e os ombros curvados, como um homem completamente derrotado e humilhado. E eu senti, pela primeira vez em muitos meses torturantes, uma sensação profunda e libertadora de alívio completo. Os meses seguintes foram um período intenso de reconstrução legal e emocional. O processo de divórcio correu sem complicações significativas, já que Rafael cumpriu rigorosamente sua palavra e colaborou com tudo. A anulação da transferência da chácara foi mais demorada e burocrática, mas Dr. Walter conseguiu provar juridicamente má-fé evidente na operação, resultando na devolução completa da propriedade para meu nome. Rafael foi sumariamente demitido do escritório Carvalho e associados 3 dias após a festa. Soube, através de conhecidos em comum, que ele tentou abrir um pequeno escritório próprio, mas perdeu dramaticamente a maioria de seus clientes importantes, que não quiseram mais ser associados a alguém com reputação comprometida. Bruna, segundo informações que chegaram ocasionalmente até mim, pediu demissão de seu emprego uma semana depois do escândalo e se mudou para Ribeirão Preto, onde tinha familiares. Quanto a mim, decidi fazer mudanças revolucionárias e profundas na minha vida profissional e pessoal. Deixei o Colégio Santa Teresa, onde havia lecionado com dedicação por 17 anos, e aceitei uma proposta desafiadora para dar aulas de literatura em um projeto social inovador na periferia de Diadema. O salário era significativamente menor do que eu ganhava antes, mas o propósito era infinitamente maior e mais gratificante. Foi exatamente lá, naquele ambiente de esperança e transformação social, que conheci Caio Roberto Santos, um menino extraordinário de 12 anos que havia perdido tragicamente os pais em um acidente de carro 6 meses antes. Ele era extremamente inteligente e sensível. Adorava literatura clássica com uma paixão rara para sua idade, mas tinha sérias dificuldades de relacionamento e confiança devido ao trauma devastador que havia sofrido. Começamos com simples aulas de reforço escolar que gradualmente se transformaram em conversas longas e profundas sobre livros, sobre a complexidade da vida, sobre como superar perdas irreparáveis e reconstruir a esperança. Caio tinha uma maturidade emocional impressionante para seus 12 anos, e nossa conexão foi imediata e genuína. 6 meses depois do meu divórcio oficial, tomei uma decisão que mudaria definitivamente minha vida. Entrei com o processo legal de adoção do Caio. Não foi uma decisão impulsiva ou emocional. Eu havia descoberto, aos 43 anos de idade, que minha capacidade de amar, cuidar e ser mãe era muito maior e mais profunda do que eu jamais havia imaginado. Maurício Santos, o detetive que me ajudou a descobrir a verdade devastadora sobre Rafael, tornou-se um amigo muito próximo e importante durante todo o processo legal complexo. Ele havia se divorciado há 4 anos e também estava no processo de reconstruir sua vida pessoal e profissional. Nosso relacionamento evoluiu muito naturalmente ao longo dos meses, sem pressa ou pressões, baseado em confiança mútua genuína, respeito profundo e experiências compartilhadas de superação. Exatamente 1 ano depois da fatídica festa de aniversário que mudou tudo, eu estava sentada na varanda sombreada da chácara finalmente recuperada, servindo café fresquinho para Maurício enquanto observávamos Caio brincar animadamente no jardim florido com Max, o cachorro vira-lata de pelagem dourada que havíamos adotado juntos no canil municipal. Lígia, perguntou Maurício tomando um gole do café e observando as montanhas azuladas no horizonte. Você se arrepende genuinamente de alguma coisa de tudo o que aconteceu? Refleti cuidadosamente por alguns minutos, observando meu filho adotivo tentar pacientemente ensinar trucos novos para Max, que balançava o rabo entusiasticamente, mas parecia mais interessado em correr atrás de borboletas. Sabe, Maurício, eu me arrependo profundamente de ter confiado cegamente durante tanto tempo, sem questionar nada. Me arrependo de ter sistematicamente colocado os sonhos e ambições do Rafael muito à frente dos meus próprios sonhos legítimos.
Me arrependo de ter esperado tanto tempo para tomar uma atitude quando os sinais estavam gritantemente óbvios. E da festa? Daquela exposição pública tão dramática de toda a situação? Sorri tranquilamente, sentindo o vento suave da tarde acariciar meu rosto. Não, daquilo eu não me arrependo nem um pouco sequer. Rafael planejou meticulosamente me humilhar e me roubar em particular, achando que eu era tola demais para descobrir suas trapaças e fraca demais para reagir adequadamente. Ele mereceu completamente ser exposto da mesma forma cruel que me expôs à traição e ao roubo. Você é uma mulher extraordinariamente corajosa, Lígia. Não sou corajosa, Maurício. Sou apenas uma mulher que finalmente descobriu que valia infinitamente mais do que pensava durante todos esses anos. Caio se aproximou correndo energicamente, Max latindo alegremente atrás dele, ambos cobertos de terra do jardim e radiantes de felicidade. Mãe Lígia, Max finalmente aprendeu a sentar quando eu mando. Quer ver a demonstração? Claro, meu amor. Mostra para nós dois. Enquanto assistia meu filho adotivo brincar com nosso cachorro na varanda da casa, que quase perdi para sempre, ao lado do homem que me ajudou a reconstruir minha dignidade e minha vida, compreendi com absoluta clareza que a maior surpresa de toda aquela história conturbada não havia sido o bolo revelador nem a festa explosiva. A maior surpresa verdadeira havia sido descobrir que, mesmo depois de 13 anos vivendo uma mentira elaborada e sistemática, ainda havia tempo abundante para recomeçar completamente. Que ainda havia espaço infinito para o amor verdadeiro e genuíno, para a família real e escolhida, para os sonhos próprios e autênticos que eu havia enterrado durante tanto tempo. Rafael tentou me roubar muito mais do que apenas dinheiro, propriedades ou bens materiais. Ele tentou sistematicamente roubar minha dignidade, minha autoestima, minha capacidade de confiar, minha fé no amor verdadeiro. Mas no final das contas, quem realmente saiu perdendo foi ele. Perdeu para sempre uma esposa que o amava incondicionalmente, perdeu a carreira brilhante que tanto valorizava, perdeu o respeito de todas as pessoas que realmente importavam em sua vida. Eu, por outro lado, ganhei imensamente mais do que perdi. Ganhei um filho maravilhoso que me ensina todos os dias sobre coragem e resiliência. Ganhei um companheiro verdadeiro que me respeita e valoriza. Ganhei um trabalho com propósito real e transformador. E, principalmente, ganhei a mim mesma completamente de volta. Às vezes, quando estou corrigindo as redações criativas dos meus alunos do projeto social ou lendo uma história de aventura para Caio antes de dormir, penso profundamente em como a vida é realmente uma narrativa extremamente complexa, repleta de reviravoltas completamente inesperadas e personagens que nos surpreendem constantemente. Por muito tempo, acreditei erroneamente que era apenas um personagem secundário e insignificante na história grandiosa de outra pessoa. Descobri, através da dor, mas também da libertação, que sempre fui a protagonista absoluta da minha própria história única. E toda protagonista que se preza merece, sem dúvida alguma, um final verdadeiramente feliz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.